Bem, galera, vamos voltar agora para falar especificamente de alguns exemplos de profissões. Então, vou falar para vocês da física e da história, tá? São dois pontos onde eu já atuei e posso atuar. Então, quanto à física, na física, no caso, eu me formei como licenciado na física. Na história, eu sou licenciado e bacharel. Como licenciado, a prioridade é dar aula, né? Então, a questão da docência no ensino básico, desde onde tem física, né? Nono ano, o ensino médio, eu poderia atuar. Você é formado nessa universidade, esse tipo de profissão, você pode atuar. Você também pode atuar na pesquisa acadêmica, se você fizer bacharel ou fizer licenciatura, mas avançar para pós-graduação, para um mestrado lato sensu, para um mestrado estrito sensu, para um doutorado, você pode depois dar aula em faculdade. Deixa eu pegar o apontador aqui. Você pode dar aula em universidades também, continuando seus estudos, tá? Você pode. Você pode trabalhar na indústria de materiais, na acústica de ambientes, e um monte de outros setores que envolvam conhecimento sobre a física. E o que é conhecimento sobre a física? Cinemática, mecânica, oscilações de ondas, termodinâmica, acústica, física moderna engloba células fotovoltaicas, raio-x e uma série de outros tipos de caminhos que você pode tomar. Nós temos aqui órgãos e entidades ambientais, sei lá, o Inmetro. O Inmetro necessita de funcionários que tenham conhecimento sobre a natureza dos materiais, técnicas de medição, confecção, criação de banco de dados, estatística, metrologia, tudo mais. Tudo isso a física também pode atuar. Museus, observatórios astronômicos, que no Brasil a gente não tem, que eu não conheça, observatório tipo telescópio, acho que a gente não tem desse tipo, mas você pode trabalhar em museus também, você pode trabalhar em outros tipos de laboratórios e centros de pesquisa. Você pode trabalhar em institutos espaciais e nucleares, né? Vocês podem estar trabalhando nisso, porque também você aprende lá em física moderna a parte de física nuclear. Você também pode trabalhar na peritagem técnica investigativa. Quem já assistiu CSI ou qualquer outro tipo de seriado ou filme influenciado, você pode perceber que para resolver certos tipos de crime, para poder fazer certos tipos de investigação, é muito interessante que você saiba princípios de ciência, da física. E aí o físico é o melhor, entre os melhores, né? O químico também está aí, o matemático também está aí. O pessoal que trabalha com as ciências tem mais facilidade, tem mais gabarito, tem mais conhecimento para poder estar trabalhando nessa área. Só alguns pontos aqui onde você pode trabalhar formado na física. Eu posso ser técnico de raio-x, Felipe? Pode ser técnico de raio-x. O raio-x está dentro da física moderna. Você pode depois fazer uma especialização para se tornar um técnico de raio-x. Você pode, nada te impede. Você também pode ser um historiador, como é o meu caso. É onde eu mais atuo, é o que eu mais gosto de fazer. Também posso ser docente, sou formado como licenciado e bacharel, você pode ser licenciado e bacharel também. Você também pode trabalhar na pesquisa acadêmica, no ensino superior, que é o que eu quero fazer um dia, meu sonho um dia é ser professor universitário, em algum ramo, público, privado, eu gostaria de ser professor universitário. Deixa eu já tirar aqui um outro pontinho que estava escapando. Você pode trabalhar em órgãos e entidades patrimoniais, museus, institutos de pesquisa, institutos de conservação, você pode trabalhar, acervos, arquivos, você também pode trabalhar, consultoria histórica a produções artísticas, que eu comi uma sempre ali, a gente já muda, já. Você também pode, ou você acha que o Game of Thrones foi feito sem nenhuma consultoria, ou você acha que alguma produção de série importante, histórica, é feita sem nenhuma consultoria. Vocês acham que Outlander, que passa lá no século XVIII, na Escócia, foi feito sem nenhuma consultoria de um historiador? Não. Foi necessário um historiador e um arqueólogo, com toda certeza. Você também pode trabalhar na memória empresarial. Por exemplo, tem grandes empresas que gostam de preservar a sua memória com uma espécie de museu particular deles. Os bancos têm isso, as grandes empresas têm isso,
E um historiador é o cara mais capacitado para poder lidar com essa documentação e para a preservação dessa memória. Ele sabe as ferramentas que ele pode usar para poder escrever uma narrativa sobre a formação daquela empresa, que documentos que ele pode ir citando, como citar, como fazer a referenciação e tudo mais. Então, o historiador tem tudo isso aqui. Vale lembrar que o historiador é uma profissão agora regulamentada no país. Então, para ser historiador, você precisa ter uma faculdade, pelo menos, na área da história. Né? Esse projeto tinha sido vetado pelo Planalto, pelo executivo do Planalto, e depois o Congresso foi lá e derrubou o veto. Né? O presidente tinha vetado a regularização do historiador, o Congresso foi lá e derrubou o veto, regularizando. É importante isso, que aí você tem muito mais valorização do historiador. Não sei porque o presidente tinha vetado isso. De repente, algum jornalista que estiver ouvindo isso aqui pode perguntar para ele por que ele vetou, eu não sei. A arqueologia. Pessoal, a arqueologia é outra área muito profícua, muito interessante no Brasil. Por exemplo, para você dar aula como mestre, doutor, né, no ensino superior, a Unisa tem uma pós-graduação em arqueologia, embora a maioria dos cursos de graduação de arqueologia sejam nas universidades públicas, as pós-graduações lato sensu geralmente tem nas universidades privadas, tá? Tem um monte de colegas que dão aula lá na Unisa. Tem a professora Juliana da Hora, tem o próprio professor Wagner deu aula lá, a professora Ramazina dá aula lá, tem um monte de professores lá da USP, conhecidos nossos, que dão aula na universidade privada de arqueologia. Nós temos aqui também órgãos e entidades patrimoniais. Tem a minha outra colega que dá aula lá, estou tentando agora, está me escapando, mas vamos lá. Nós temos órgãos e entidades patrimoniais, institutos, museus, igual eu falei no caso da história. Nós temos restauração e conservação, que é uma coisa que os arqueólogos geralmente trabalham, para preservar, para recolar vaso, você achou ali uma espada, você achou qualquer outra coisa que seja interessante de ser preservado, o arqueólogo ele pode ajudar a fazer isso. Consultoria a produções artísticas, também séries, igual eu falei da história para vocês. Séries, filmes, de repente um escritor está querendo algum tipo de consultoria, de ajuda para poder escrever o seu livro e ambientar melhor, ele vai chamar um arqueólogo também para fazer isso. Ou games, vocês acham que o Tomb Raider, esqueci o nome daquele outro jogo, Uncharted, o Assassin's Creed, todos esses jogos não precisaram de um arqueólogo para ambientar. Eles precisaram sim. E tem a arqueologia de contrato e preventiva. Quando uma empresa vai fazer uma construção em uma área ambiental ainda não explorada, geralmente o arqueólogo vai lá e vê se tem algum tipo de material interessante para arqueologia. Vai que ele descobre um vaso indígena de 1000 anos. Então ele precisa tirar esse vaso indígena com cuidado antes da obra começar. Beleza? Aqui a arqueologia. Aqui outras profissões que estão em alta nesse momento no nosso país. Tecnologia e informática. Tá? Isso aqui, eu tenho um colega que chama Rodrigo Normando, ele conseguiu até uma oportunidade de trabalhar fora do país por conta de fazer tecnologia informática. Tecnologia informática, às vezes é uma graduação, mas você também pode encontrar na forma de cursos técnicos. Então você tem lá, tecnologia da informática, que está todo aquele âmbito da programação, está crescendo muito no país, porque no Brasil tem pouquíssima gente que faz, perto da demanda, da necessidade. E aqui não só para você fazer monstros de softwares como Office, como Linux, tal, para fazer aplicativo de celular. Entende? Beleza, você tem as engenharias, o TI eu acho que é a área, só para não deixar escapar, o TI eu acho que é uma área que vocês ainda têm muito chão até que a gente consiga suprir a demanda. Então, se você gosta de informática, gosta de programação, acha que tem inclinação para aquilo ou consegue aprender, é o caminho, tá? E tem em vários lugares. Só para citar aqui um da região sul, se eu não me engano, no Senac tem um curso. É um investimento muito legal.
Vamos lá. A gente tem as engenharias, que o Brasil carece de engenheiros sempre, né? Elétrica, mecatrônica, civil e a informática. As áreas da saúde, médico, enfermeiro, farmacêutico, isso sempre vai precisar, tá? Então, se você tem já uma vocação para essa área, você pode estar aproveitando. A área de contabilidade, a área de direito, a área de empreendedorismo, você também pode abrir a sua empresa. Ah, sei lá, você verificou que na sua região não tem uma loja de ferragens, de parafuso, prego, material de construção, essas coisas. Você pode tentar conseguir um empréstimo no banco e abrir, ou se você já tem um dinheiro guardado, e abrir uma loja de ferragens. É uma possibilidade. A médio prazo, eu acho que isso é bom. Aí nós temos que ver o andar da carruagem. Porque, como disse, nós estamos passando por uma crise econômica violenta. Então, é melhor dar uma olhadinha antes de sair investindo em qualquer coisa. Analisa o mercado, analisa se precisa, analisa se o juros está ok, antes de dar o próximo passo, porque a nossa crise realmente está brava. A área dos concursos públicos. Alguns com salário muito valorizado, né? Um salário legal, INSS, Receita Federal, Polícia Federal, tribunais, Banco do Brasil, que não é um cargo, é um emprego público, a Caixa Econômica, só tem uns exemplos. E olha, eu estou falando de concursos que são interessantes, que você estudando você consegue passar, galera. E são cargos muito importantes para o país. Deixa eu colocar isso aqui já assim, né? Acho que fica mais bonitinho ficar no meio, né? São áreas que o país precisa, são áreas que estão sendo... Nós precisamos de profissionais. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muito mais funcionário público em relação à massa total de trabalhadores do que o Brasil. Aí nós temos a reforma administrativa que está lá rodando no Congresso no instante que falo para vocês, que pode tirar a estabilidade, pode favorecer aí muitos queiroses, sabe, de laranja, tal. Tem tudo isso acontecendo. Mas vamos supor que a carreira pública passe todinha a reforma administrativa, todinha as coisas ruins dela. Mesmo assim, o cargo público ainda vai ser melhor do que o da iniciativa privada. Ele precisa ser. Por quê? Para ser mais atrativo para as pessoas trabalharem para o Estado do que na iniciativa privada. Senão o Estado não consegue atrair gente. Então ele precisa ter esse valor. Vamos torcer para que não consigam destruir as carreiras públicas, porque tem várias que vocês conseguem entrar, que não precisam de faculdade, hein? Técnico do INSS, técnico da Receita Federal, alguns cargos da Polícia Federal, técnico do Judiciário, técnico bancário escriturário do Banco do Brasil, escriturário da Caixa Econômica, são todos cargos que você vai ter um salário muito bom, um monte de benefício. Salário bom que eu digo não são super salários, viu? São salários de, entre aspas, 3 mil até 5 mil. São salários em média, com o que seria esperado de um salário mínimo no Brasil. O salário mínimo no Brasil, segundo o Diese, digitem no Google aí para ver se eu estou mentindo, tinha que ser mais ou menos de 5 mil reais, para dar conta de que a gente conseguisse comprar remédios, conseguisse pagar nosso lazer, conseguisse comprar um carro, conseguisse comprar nossa casa, conseguisse comprar insumos para dar uma educação melhor para os filhos e tudo mais. Tem que ser mais ou menos 5 mil, que é mais ou menos que paga esses salários aqui dos concursos que eu estou falando para vocês. Tá? Eu não estou falando do super salário, gente. Eu não estou falando de juiz, promotor que ganha 100 mil porque consegue um monte de penduricário. Eu não estou falando disso. Isso eu sou plenamente a favor de reformar. Eu só acho que o professor, o enfermeiro, o gari, o bombeiro, esses caras não são privilegiados, tá? Só para deixar claro essa questão e que eu acho que vale a pena vocês ainda tentarem prestar concurso. Tem maior estabilidade, como eu disse, e benefícios. Estabilidade por quê? Porque o funcionário público precisa da estabilidade, não é um privilégio. Na realidade, é uma questão sine qua non. Você precisa, obrigatoriamente, ser estável. A maioria dos países é assim. Por quê? Porque se você é um funcionário da Receita Federal, você está fazendo pente fino numa empresa, que é o seu trabalho, fiscalizar. Achou ali uma empresa que sonegou imposto, que roubou, fez alguma coisa errada. Quando você vai autuar essa empresa liga para você de volta e fala, olha meu filho, se você fizer isso comigo, eu falo com meu amiguinho deputado e ele demite você. Ou eu falo com meu amiguinho do executivo, presidente, prefeito, governador, que seja. Eu falo com ele, ele demite você. E aí? E aí você não autua ele. E aí você não consegue cumprir a sua missão de servir o bem público da República.
Daí a necessidade da estabilidade, porque o cara não vai poder te demitir. Outra coisa, né, a questão da estabilidade. O funcionário público tem FGTS, não tem seguro-desemprego. Então é bizarro você retirar a estabilidade. Eu não estou dizendo que não é necessário fazer uma reforma que melhore a eficiência, que melhore a questão do desempenho, a modernização. Não é isso. É a questão que está sendo feita. Eu, depois que passou a reforma da Previdência, não tenho mais nenhuma esperança, não dou mais confiança nem credibilidade às reformas do Ministério atual. Tá? Eu não consigo confiar nele para fazer uma reforma. Eu tenho medo de, por exemplo, pegar uma pessoa, um ente querido, que está fazendo uma cirurgia do apêndice e levar para um médico desse ministério. Entende? Eu tenho medo que ele, como fez a reforma da Previdência, agiu como um açougueiro e não como um médico, não vá fazer um bom serviço no meu familiar. Então eu tenho medo dessas reformas, eu prefiro que fique como está, até que a gente consiga um ministério um pouquinho melhor. O ingresso no concurso público ele é democrático, que é via concurso. Você vai, presta a prova, vai ao seu exame médico e entrou, cara. Você tem 3 anos de estágio probatório. Você pode ser exonerado, demitido, se você não cumprir o desempenho. Já existem mecanismos na própria lei para que você fique fiscalizando o funcionário público. Ele só precisa ser aplicado, ou ser aplicado melhor. Tanto na questão do desempenho, quanto na questão da eficiência, quanto na questão de tratar bem as pessoas. Tudo isso está lá no Código de Ética. Qualquer pessoa pode recorrer, se for maltratada no serviço público, ao Código de Ética. Toda instituição pública tem. E o funcionário público sofre sanções por isso. Ele pode ser advertido verbalmente, advertido literalmente, né, escrito por escrito, ele pode ser suspenso, ele pode ser multado, ele pode incorrer num processo administrativo, ele pode ser demitido. Tudo isso pode acontecer com ele, beleza? E é democrático, por quê? Às vezes na iniciativa privada, galera, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu não sofri isso ainda, mas eu já tive conhecimento de pessoas que sofreram isso. Você está lá numa entrevista, tem mais 5 pessoas, e você está ali tentando expor quais são suas qualidades, suas aptidões. E vamos supor que você tenha mais aptidões que os seus coleguinhas. Porém, por algum raio, o cara que está te avaliando, ou a mulher que está te avaliando, não vai com a tua cara. E aí, ele dá o cargo para outra pessoa que tem menos credenciamento que você, porque não simpatizou com você. E aí? Totalmente arbitrário, totalmente injusto. Mas você se ferrou, porque é uma situação monocrática. Né? A pessoa está ali, ela escolhe quem ela quiser. Vamos lá, vamos supor que, olha só, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vocês acham que uma pessoa que está avaliando ali um monte de funcionários, para serem, né, de candidatos para serem funcionários, elas olham para todas aquelas pessoas do mesmo jeito? Vamos supor que tem uma pessoa, coisa idiota, uma pessoa muito bonita e uma pessoa muito feia. Você acha que elas estão concorrendo de igual condição? Se o examinador não tiver muito boa índole, você não acha que ele vai escolher a pessoa mais bonita do que a mais feia? Né? É só a gente fazer um experimento reflexivo aqui. E no concurso público, não. No concurso público, todo mundo senta naquela cadeira e faz. Passou, não passou, vai tentar outra coisa, tenta de novo. Ah, Felipe, mas nem todo mundo tem condições de estudar. Aí já é um problema outro, mas a forma de ingresso é democrática. Lógico que a forma de estudar, as oportunidades de estudo não são democráticas no nosso país por questões da educação, questões da falta de oportunidade e desigualdade social. Essa é outra questão. Existe um plano de carreira e de aperfeiçoamento pessoal. Por exemplo, e olha, gente, no Banco do Brasil, o pessoal não tem a estabilidade, eles são contratados com carteira azul, com a nossa querida CLT, que nós devemos defender com unhas e dentes a nossa CLT. E eles são lá contratados via CLT, eles podem ser mandados embora, no caso do Banco do Brasil. Tá? Só para vocês verem que também entra por concurso e tudo mais. Então, é uma questão muito mais complexa do que está se tratando, e que eu imagino que o debate vai ser tratado. Segurança familiar. Vamos supor que você, funcionário público, tem uma família.
Você não vai se sentir muito mais confortável. Se você morre, você deixa uma aposentadoria. Você consegue dar uma condição de vida melhor para sua família. Você consegue comprar um carro, uma casa com muito mais segurança. Pessoal, todos os países que têm funcionários públicos em número legal, elevado, razoável, necessário, peguem a Noruega, peguem a Suécia, peguem a Dinamarca. Eles têm uma espécie de colchão de consumo, como eu estou cunhando o termo aqui. Pessoas com serviço estável e o salário bom mantêm o nível de consumo suficiente para abrandar os trancos da economia, porque no nosso sistema, batizado de sistema capitalista, nós temos idas e vindas na economia. É normal ter crise, tá? Eles dizem que não, mas é normal. Vocês pesquisem aí. Nós sempre tivemos crise no sistema capitalista. Quando você tem lá um colchão de consumo, você consegue manter aquele ciclo virtuoso que eu comentei no início da nossa conversa. Então, ter esse colchão de consumo pode segurar a economia no eventual baque, tá? Não estou falando que tem que ser tudo estatizado, tudo estabilizado. Não é disso que estou falando, tá? Não, nesse sistema não funcionaria. Talvez em outro até funcionaria, mas esse não. Só para que vocês vejam que os concursos públicos são importantes, temos que defendê-los e pode ser uma forma interessante para vocês. Eu tenho um colega que ele foi fazer faculdade depois, mas na época que eu estava fazendo faculdade, ele prestou para a CPTM, para o metrô, ele entrou e hoje ele está no metrô, ele está até hoje no metrô. Ele foi lá fazer a faculdade depois, conseguiu comprar o carro dele, conseguiu dar entrada no apartamento, conseguiu dar uma segurança de consumo para a família dele, para a educação da família dele, e depois foi fazer a sua faculdade. Então ainda é uma forma de entrar e não necessita de graduação, tá? Não precisa ser formado para prestar para técnico do INSS, que está para sair, está sendo necessário, só não saiu ainda por conta da pandemia e por causa de entraves ideológicos na cabeça do Ministério. Receita Federal também está para sair. Polícia Federal está saindo aí um monte, Polícia Rodoviária e tal. Tribunais tá para sair. Banco do Brasil tá para sair um só voltado para o pessoal do TI e um outro voltado para o escriturário comum. Caixa Econômica e aí vai. Galera, motores do desenvolvimento. Nenhum país na história da humanidade cresceu, se desenvolveu, tornou a vida do seu povo melhor, ou menos pior, como alguns querem dizer, sem esses três tipos de ações. Alto nível de formação bruta de capital doméstico. O que é isso? É quanto do país sobra para investir nele mesmo. Tá? Então eu disse para vocês que o Brasil está investindo miseráveis 15%, até menos agora. Que a Europa investe 30% ainda. De tudo que o país arrecada e ganha, tirando o que ele gasta, ainda sobra uma parcela. Essa parcela, quanto maior for, melhor. E quanto mais ele investir em si mesmo, melhor. Isso é chamado de formação bruta de capital doméstico. Nenhum país na história da humanidade foi para frente sem isso. Vocês podem levantar aí, se tiver algum economista, mas os Estados Unidos têm um arranjo diferente. Realmente tem. Sabe por quê? Porque eles têm a moeda do mundo. Eles podem imprimir dólar até a impressora pegar fogo, como eles fizeram em 2008, como eles estão fazendo agora. Que a inflação deles não dispara. E eles conseguem manter isso, porque a moeda deles é a moeda global. Para você poder comprar alguma coisa na China, você precisa de dólar. Para comprar na Europa, você precisa de dólar. Então, os Estados Unidos é um outro arranjo. E eles cresceram de uma forma muito diferente do que geralmente é alardeado. Confluência estratégica entre um Estado forte, musculoso, riscado, trincado, não é gorduroso, não é gordo, pesado, é forte, não é pagando 100 mil para juiz, é forte. Iniciativa privada forte, e forte também não quer dizer autoritário, tá? Forte não quer dizer autoritário. Temos a Noruega, é um Estado forte. É um Estado que interfere na economia. É um Estado que interfere nos problemas sociais. Mas não é um Estado autoritário. Iniciativa privada forte, empresas nacionais, moçada. Porque se você tem um monte de multinacionais, é bom, gera emprego. Mas o que a multinacional faz no final do ano?
Manda o lucro todo para fora, para sua matriz. É natural, não é maldade no coração. Precisamos de indústrias nacionais e as universidades valorizadas, em especial as públicas, que é onde o governo consegue mais atuar, onde ele consegue investir mais em pesquisas de longa maturação. Beleza? Investimento em gente. Por exemplo, a Argentina tem o dobro de escolarização do Brasil. Gente, se você tem uma educação atrasada, se você tem muita gente que não conseguiu se formar no ensino médio, nem no ensino fundamental, o que dirá na universidade? Como é que você vai ter uma mão de obra qualificada? Como é que você vai ter um cara para trabalhar no TI? Trabalhar em contabilidade de assuntos complexos, de empresas complexas, que são uma contabilidade que mexe com multinacional. Como é que você vai conseguir fazer engenharia, nanotecnologia? Você não vai conseguir. Você está fadado ao fracasso sem educação. Só a educação funciona? Não. Porque se hoje todos os brasileiros soubessem ler e escrever, soubessem direito, engenharia, TI, o diabo a quatro, isso não resolve o nosso problema. Porque é necessário ter empregos para essas pessoas. Senão a gente vai ser um monte de gente super capacitada sem empregos. Empregos também é papel do planejamento, é papel do raciocínio, é papel do projeto do Estado, tá? E ele vai planejar, ele não vai enforcar a iniciativa privada, ele vai planejar. Galera, até aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar só algumas indicações de leitura, tá? Aqui para vocês, para que vocês possam ler, para que vocês possam pensar diferente, para que vocês possam pensar de outra forma, lendo as coisas diferentes. Eu vou deixar aqui algumas indicações, tá?